vamos falar de um assunto bem importante para quem investe. A ideia de margem de segurança. E como a gente pode, assim, tentar estimar um preço máximo justo, um preço teto, sabe? Para comprar ações e fundos imobiliários. Vamos mostrar um jeito prático de pensar nisso. Ah, e antes da gente começar, se você curtiu o papo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva aí no canal. Bom, para começar, o que é essa tal de margem de segurança? No investimento é mais ou menos isso. Tentar comprar algo por menos do que a gente acha que vale de verdade. O tal do valor intrínseco. É, exatamente. E o curioso, né, é que calcular esse valor, bom, é sempre uma aproximação, nunca vai ser um número cravado. Funciona melhor, assim, para negócios mais estáveis, sabe? Com lucro mais previsível. Pensa, sei lá, seguradoras ou empresas de transmissão de energia. A Taesa, por exemplo, costuma ter essa característica. O preço que está lá na tela piscando, esse é o objetivo, mas o valor mesmo da empresa, esse é que a gente tenta descobrir. Certo. E como é que a gente faz isso para uma ação na prática? Vamos pegar a Caixa Seguridade, a CXSC3, por exemplificar. Pelo que vi, são basicamente duas coisas, né? Tentar adivinhar o lucro futuro e Uhum. definir uma taxa de retorno que a gente quer, a tal da taxa de desconto. É isso? Isso mesmo. Para a Caixa Seguridade, o primeiro passo é olhar para o lucro. Bom, ela fez 3,77 bilhões lá em 2023 e o começo de 2024 foi forte, né? Mais de 1 bilhão no primeiro trimestre. Então, projetar uns 4 bilhões para 2024 parece bem razoável. Tá, 4 bilhões para 2024. E para os anos seguintes? Como a gente estima o crescimento, não dá para só chutar, né? Não, não. Tem uma formulinha que ajuda a pensar nisso. O crescimento sustentável, a grosso modo, vem do ROI, o retorno sobre o patrimônio, multiplicado pela taxa de retenção. Ou seja, quanto do lucro a empresa guarda para reinvestir. Se o ROI histórico da Caixa Seguridade é uns 25%, por aí, e ela costuma distribuir uns 85% do lucro para os acionistas, o chamado payout, então ela retém 15%. Aí você multiplica 0,25 vezes 0,15, isso dá 3,75% de crescimento ao ano. A gente pode até arredondar para 4% para simplificar. É uma estimativa, né? Entendi, faz sentido. Então, o lucro do ano que vem seria esses 4 bilhões mais os 4%. Daria o quê? 4,16 bilhões. Exatamente. Esse seria o nosso fluxo de caixa, o lucro estimado para o primeiro ano da projeção. Aí vem o segundo passo, a taxa de desconto. A gente precisa de uma referência de retorno seguro. Uma boa ideia é pegar um título público longo, indexado à inflação, tipo Tesouro IPCA Plus 2035. Ele te dá uma ideia do retorno mínimo exigido na economia. Digamos, a inflação mais um prêmio real. Vamos supor que isso some uns 12,5% ao ano. 12,5%? Mas por que a gente subtrai uma taxa de crescimento disso? Vi que fazem isso. Ah, sim. É porque a gente está usando um modelo que assume que os lucros vão crescer numa taxa pequena. É uma simplificação, o modelo de Gordon. Então a gente tira uma taxa de crescimento de longo prazo na perpetuidade, algo conservador, tipo 3% para empresas já maduras. Aí a nossa taxa de desconto final fica 12,5% menos esses 3%, ou seja, 9,5%. Ok, agora juntando as peças. Lucro estimado de 4,16 bilhões. Taxa de desconto de 9,5%. Como vira preço teto? Simples, divide um pelo outro. Pega o lucro estimado, 4,16 bilhões, e divide pela taxa de desconto, 0,095. Isso dá o valor justo estimado para a empresa inteira, uns 43,8 bilhões de reais. Para achar o preço por ação, é só dividir isso pelo número total de ações da Caixa Seguridade, que são 3 bilhões. Fazendo a conta, dá mais ou menos 14,60 centavos por ação. Pode arredondar para 15 para facilitar. R$ 15. E aí que tá o pulo do gato, né? Comparar esses R$ 15 com o preço que a ação está sendo negociada hoje na Bolsa. Exato. E aqui tem um detalhe interessante que o Munger e o Buffett sempre comentam. Empresas que são realmente excelentes, de altíssima qualidade, talvez não precisem de uma margem de segurança tão gorda assim. O importante é comprar bons negócios abaixo do valor, mas o tamanho dessa folga, dessa margem, pode variar um pouco dependendo da qualidade. Entendido. Essa foi a lógica para ações, usando a Caixa Seguridade. E para fundos imobiliários, os FIIs, muda muito.
Vamos usar o BTLG11 como exemplo. Olha, a ideia central é a mesma: trazer fluxos de caixa futuros para o presente. Mas para a FI, o fluxo principal é o rendimento, o dividendo mensal, né? A gente usa uma versão mais simples do modelo de Gordon focada nos dividendos. Primeiro, a gente pega o rendimento anualizado mais recente, digamos, R$ 9,27 para o BTLG11 em 2024, como exemplo, e projeta um crescimento para ele. E qual crescimento a gente usa para FI? Eles distribuem quase tudo, né? Não retém muito lucro. Pois é. Como a retenção é baixa, o crescimento vem mais de outras fontes. Reajuste de aluguel pela inflação, talvez alguma melhoria ou venda de imóvel. Para FIIs bons, bem geridos, uma taxa de crescimento de longo prazo de uns 3% ao ano costuma ser uma estimativa razoável. O BTLG11 mesmo teve algo por aí recentemente. Se a gente aplicar 3% sobre uma base recente, podemos estimar um rendimento para o próximo ano na casa dos R$ 9,83, por exemplo. E a taxa de desconto? A gente usa os mesmos 9,5% que calculamos antes, vindo do Tesouro IPCA Plus, menos o crescimento de 3%? Sim, podemos manter a mesma lógica. Os 9,5% representam o retorno mínimo que o investidor exigiria para aplicar num ativo como esse, considerando os riscos e alternativas. Beleza. Então, o preço teto para a cota do BTLG11 seria esses 9,83 de rendimento estimado, dividido por 0,095. Exatamente. Fazendo essa conta, 9,83 dividido por 0,095, a gente chega em mais ou menos R$ 103,47 por cota. R$ 113,47. E, de novo, o exercício é comparar esse teto com a cotação atual, que no exemplo estava perto de R$ 99,00. E dá para comparar também com o valor patrimonial por cota, né? Mas essa proximidade com o VP Cota que a gente viu no exemplo foi mais coincidência do momento, imagino. Perfeito. É coincidência, sim. O valor patrimonial é uma foto do balanço, uma referência importante, mas o preço teto que a gente calcula pelos rendimentos, ele reflete a expectativa de ganhos futuros. Em cenários de juros mais baixos, por exemplo, é comum FIIs negociarem bem acima do valor patrimonial. São métricas complementares. Ótimo. Então, para a gente amarrar a conversa, a gente viu um jeito estruturado de pensar num preço máximo para pagar, né? Tanto para ações, olhando lucro, crescimento e usando uma taxa de desconto, quanto para FIIs, olhando mais para os rendimentos, também com crescimento e a mesma lógica de taxa de desconto. O importante é ter um método, né? Principalmente para focar em ativos de qualidade e não pagar caro demais. Exato. O ponto-chave é esse. Tem um método, mesmo que seja uma simplificação e cheio de estimativas, é quase sempre melhor do que decidir só na base do eu acho. E ajuda a usar a margem de segurança de forma consciente, talvez até ajustando ela um pouco dependendo do quão bom você acha que o ativo é. O que mais chamou atenção nessa análise foi o cálculo em si, a ideia da margem, a diferença entre ação e FII. Conta pra gente aí nos comentários. E claro, se essa conversa foi útil, ajude a gente. Deixa o like no vídeo, confere se está inscrito no canal e ative o sininho para não perder as próximas. Lembrando, Este conteúdo não é uma recomendação de investimentos, é só para fins educacionais, tá? Um abraço e até a próxima.